Confere conosco sempre de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, personalidades, destaques da nossa região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas bancadas do painel para debater, aprofundar e discutir sempre com a sua participação os temas importantes, os assuntos, a pauta aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Telefone sempre aberto para você manter o contato conosco, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião, 30 14 52 81, ligue para cá. Participe com a gente aqui no Painel Regional. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, para a sua mensagem, claro, também a sua participação. Muita satisfação aqui, a gente recebe no painel o delegado poeta Paulo de la Rosa, mais uma vez conosco, ao lado do de la Rosa, o nosso Heraldo José dos Santos, e satisfeitos também com a volta, o retorno do nosso advogado e comentarista habitual aqui do Painel Regional, doutor Francisco Passilo. Sempre na abertura, você acompanha com a gente aqui as manchetes, né, dos jornais parceiros do dia a dia aqui do nosso painel regional, como é o jornal Diário do Litoral, circulando nesta segunda-feira por toda a região metropolitana, centralizando um pouquinho mais aqui, está aí a pauta: habitação não tem solução a curto prazo. Com um déficit de 12 mil moradias, a cidade tem apenas 2,3 mil em construção, 2.300 moradias em construção. É aqui o reflexo das dificuldades que temos aqui. DL aqui para o Paulo de la Rosa, em seguida para o Heraldo, e aqui o Francisco Passilo ganha também a edição desta segunda-feira do nosso Diário do Litoral, não é? E abrindo o programa, claro, o fato político, não é? A notícia da política da cidade, da região, que marcou todos nós nesse final de semana, indiscutivelmente, indubitavelmente, foi o falecimento do presidente da Câmara de Santos, vereador Marcos de Rosses, do PMDB. De Rosses tinha 54 anos, 6 mandatos na Câmara Municipal, 6 mandatos como vereador, 4 vezes, né, estava na sua 4ª passagem pela presidência do Legislativo, que demonstrava indubitavelmente, claramente, né, que era um vereador habilidoso, né, e uma liderança, né, entre os parlamentares da Câmara Municipal da cidade de Santos. Eu queria destacar na abertura, viu, Heraldo, que recebi uma ligação do nosso Manuel Rogério, que participaria aqui com a gente hoje, mas em razão do passamento do presidente do Diretório Municipal, da Executiva aqui, né, do partido, e presidente da Câmara, que é do PMDB, como ele também é, preferiu não vir ao programa, porque saberia que haveriam perguntas, enfim, sobre a sequência lógica da Câmara, sobre a presidência do partido, a sequência que o PMDB, os atos que o PMDB ia tomar daqui para frente, e achava um momento de respeito absoluto, né, à família do Marcos de Rosses. O vereador Banha, também contactado aqui pela gente, respondeu basicamente a mesma coisa, né, não gostaria de se posicionar nesse momento, deixando aqui apenas, né, como fez ontem lá no velório e depois no sepultamento, as condolências à família do presidente da Câmara de Santos, falecido no último sábado, resultado de um infarto, né, que o levou. E a gente deixa aqui também os nossos sentimentos, claro, à família do vereador Marcos de Rosses, seus 2 filhos, né, ao Rui de Rosses, né, uma lamentável confusão ontem na Rádio Bandeirantes pela manhã, o apresentador Milton Neves dizendo que o Rui de Rosses tinha falecido, Rui que começou na Portuguesa Santista, passou pelo Santos, pelo Palmeiras, enfim, eu tentei ligar para a Bandeirantes, não consegui, nem sei se depois eles fizeram a correção, alguém deve ter mandado para lá algum e-mail, alguma informação, né, para corrigir a distorção dessa notícia. Rui estava lá absolutamente vivo, totalmente abalado, né, pelo falecimento do irmão Marcos, e a gente deixa aqui as condolências, em meu nome, em nome de toda a equipe do Painel Regional. Meu caro delegado poeta Paulo de la Rosa, tudo bem? Prazer revê-lo. Boa tarde, Edgar. Uma referência do nosso jornalismo, porque tem a coragem de dizer as coisas que necessitam ser ditas, sem jamais perder a elegância no uso da sua palavra. Meu amigo Heraldo, a quem eu chamo de padrinho com muito orgulho, e naturalmente é a primeira vez que vivo esse privilégio de estar na mesma bancada que o Dr. Passilo, que é dentro da área que me apaixonei, a área do direito, uma referência maior, uma estrela maior, e por seu cabedal jurídico, pelo empenho, pelo fino trato com que se dedica à lei e especialmente pela generosidade que o marca quando ensina a todos que com ele trabalham. Daniela, nossa flor, e
a você, Rui, o meu sentimento. Você foi meu parceiro na Faculdade de Educação Física, a FEFES. Você foi sempre um democrata, um defensor. Eu tive pouco contato com o seu irmão, mas na sua pessoa, meu querido amigo, meu irmão, os meus sentimentos. A sua dor é a nossa dor. Muito bem. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao eclético delegado poeta. Você veja que ele foi ligado ao esporte também, educação física, um homem da segurança pública, um homem das letras e um músico. Pouco sabe, mas um músico, viu? Também músico, né? Tem um extenso repertório. Tá? Um verdadeiro eclético. Agora ele me chama de padrinho. Normalmente o padrinho é aquele mais novo, né? Mas de qualquer maneira, eu fico muito feliz em ter a bancada hoje aqui, o meu amigo De La Rosa. Obrigado. O meu amigo Pacilo, que eu acho que foi dar uma corridinha fora. Ele gosta disso, né? Ele gosta de correr. E por isso que ele defende tanto aquele evento que tem aqui na cidade. Ontem teve outro. A gente vai ficando assim, né? Cada dia mais vamos sendo tragados aí pelos eventos, pelas instituições, e o cidadão que quiser um pouquinho de conforto, ou vá para o interior, ou vá para não sei aonde. Né? Nas cidades não tem mais espaço. Não é? Basta organizar um pouco, né? E cumprimentar também aqui a Daniela. Muito bem. Francisco Pacilo, prazer tê-lo de volta. Tudo bem, né? Prazer é todo meu, Boturão. É uma satisfação de... Procurei ver a televisão lá fora também. Não vi um programa tão natural quanto este. Fui às feiras também, corri. É uma grata satisfação retornar aqui e encontrar um homem de tamanha sensibilidade, que é o nosso delegado poeta Paulo de La Rosa, que foi um ícone na polícia. É uma expressão de sensibilidade, e isso é característico da inteligência. E eu tenho certeza que ele pode ser aproveitado na cidade para dar uma contribuição bastante grande. Está faltando liderança. Ao meu amigo Heraldo José dos Santos, é uma satisfação bastante grande. Eu acho que faz bem caminhar, é bom, faz bem para a saúde. A diferença é que lá fora é tudo organizado, se paga por utilizar aquele momento da cidade, depois se deixa tudo limpo, tem sensíveis diferenças, né? Eu concordo com você, precisa um pouco mais de organização, avisar antes, criar mecanismos. Eu estava voltando da Irlanda e estava voltando para Londres para pegar o avião para vir para o Brasil. O metrô estava em greve. A prefeitura de Londres colocou aproximadamente 1.200 pessoas com palm top, iPad, etc. Nós quase não percebemos que o metrô londrino estava em greve. Foi uma curiosidade muito interessante. Os trens funcionavam, os ônibus funcionavam, você tinha alternativas. Eu atravessei de um lado para o outro em Londres e não tive assim aquela dificuldade que era de se esperar. Então eu acho que você tem toda a razão, viu, Heraldo? Precisa um pouco mais de organização aqui, de administração e também de reconhecimento do trabalho que é feito na administração e pagar todos os insumos. A população não pode pagar por esses eventos que têm sido lucrativos e por isso hoje nós estamos vendo aí que eles estão avolumando. Muito bem, 3014-52, 81 para você ligar e participar com a gente pelas redes sociais, o facebook.com/Painel Regional TV, envia aí a sua mensagem. Estamos online sempre pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do Painel Regional e confira a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube, você revê como preferir o programa por inteiro ou os trechos que julgar mais interessantes. Sempre atenta aí à sua participação, mais uma vez aqui com a gente, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto, esperando a sua participação com dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Na abertura do programa, um VT da equipe de jornalismo aqui da casa, a cobertura, não é, do falecimento, do velório, do sepultamento, enfim, do presidente da Câmara de Santos, o vereador Marcos Zé Royce. Confira aí.
Amigos e lideranças políticas prestavam apoio aos familiares de Marcos de Rosas, lembrado por todos como um homem generoso. A palavra que eu deixo é uma palavra de conforto para os familiares que ficam, para nós que ficamos, e que o Marcos de Rossi fez a sua parte, um grande líder. Era um homem combatente, militávamos junto no esporte, levantávamos essa bandeira. Se eu pudesse dar uma característica do Marcos como político, é a palavra, que é algo que é muito questionado se a gente pegar alguns políticos no Brasil. Então, ele dava oportunidade do diálogo, dava oportunidade de ouvir aquilo que nós pensávamos e até de orientar. E para mim, o Marquinho, um dos melhores amigos que eu tive dentro da Câmara, né? E para todos nós vereadores, ele foi considerado o pai de todos nós, uma pessoa, um ser humano abençoado, iluminado, que sempre ajudou muita gente na cidade. O político morreu depois de sofrer um infarto na manhã de sábado, durante a inauguração de um complexo poliesportivo na zona noroeste da cidade. Ele chegou a ser socorrido e passou por um cateterismo no Hospital Ana Costa, mas não resistiu e teve o óbito declarado às 5 horas da tarde de sábado. Marcos era um grande incentivador do esporte na região. Entre os anos 2000 e 2003, foi secretário de Esportes de Santos e por 3 anos, assim como o pai, foi presidente da Briosa. É uma perda irreparável. Sempre que procurado para ajudar a portuguesa atendeu, é indescritível o que a gente sente no momento. Triste demais. A gente perde um companheiro, um irmão, ajudava todo mundo. O pessoal do esporte, estava sempre a porta aberta no gabinete dele. Aos 54 anos, Marcos de Rosas estava em seu 4º mandato como presidente da Câmara dos Vereadores. Em 1995, assumiu o cargo pela primeira vez aos 33 anos de idade e se tornou, assim, o mais jovem líder do Legislativo na história do município. De Rosas era divorciado e deixou 2 filhos. Muito bem, Luciana, estudante de medicina, e o Vitor, formado em direito, né? 2 jovens que estavam realmente inconsoláveis na tarde de ontem na Memorial Necrópole Ecumênica. O motivo é óbvio, né? Quando se perde um parente repentinamente, uma pessoa próxima repentinamente, a dor é muito grande. Imagina você perder o pai, não é? Sai de casa de manhã cedo para participar de um evento, enfim, fala com os filhos no dia anterior à noite, enfim. Dali a pouco vem a notícia que ele está internado, passando mal e acaba falecendo. Realmente é uma situação muito delicada. Marcos Vinícius Gomes de Rossi, 54 anos, né? Ele teve todas essas passagens que o telespectador acompanhou aí na matéria e ainda tentou 2 vezes a Assembleia Legislativa do Estado, né, Heraldo? Uma pelo PTB, uma dobrada com Gastone Rigg, e outra pelo PMDB, logo no comecinho do primeiro mandato do prefeito Papa, aqui em Santos. Foi secretário de Esportes, né, na administração do prefeito Beto Mansur. Heraldo José, você que tem experiência no assunto, nós vivemos uma crise na saúde, você não vai poder responder isso, eu sei, evidentemente nenhum de nós vai poder responder, mas fica aqui a dúvida, né? Tivesse o Marcos de Rosas sido encaminhado direto para o HCOR em São Paulo, porque ele chegou ao hospital 12h30, 12h45, né, na Costa, sem aqui crucificar ninguém, né? Nem dizer que o hospital que o atendeu errou, nada disso, né? Mas a gente já tem muita noção, muitos relatos, né, de gente que entrou morta no HCOR e saiu viva. Né? Verdade. E, então fica essa dúvida, porque é uma situação tão difícil aqui na cidade de Santos, os problemas estão acontecendo aqui de uma maneira tão... Será que se ele tivesse subido a serra, teria sido salva a vida do Marcos de Rosas? É claro que a gente não pode dar uma definição, né, oficial para isso, né, firme com relação a esse tema. Você passou por um problema, talvez não tão grave, né, não tinha essa gravidade, o caso do De Rosas, e foi para o HCOR e está aqui conosco, graças a Deus. Né? É difícil a gente avaliar essa situação, mas o que sobra realmente é um certo inconformismo diante da evolução, né, dos mecanismos do tratamento coronariano. Fica sempre aqui, nossa, mas morreu do coração, morreu fazendo cateterismo. Tudo isso suscita realmente aquela dúvida. Será que se houvesse um centro mais avançado, alguma coisa do tipo,
Mas, de qualquer maneira, fica complicado, porque a gente não sabe realmente qual é o estado, né, de entupimento de artérias do Marquinhos, essa coisa toda. Mas fica realmente aquela dúvida, fica pairando realmente. Eu passei por 2 procedimentos desses e, graças a Deus, né, foi um aqui em Santos e um em São Paulo, como você mesmo disse. Mas, de qualquer maneira, fica aí pelo menos o alerta para que as pessoas se cuidem mais, né? Principalmente esses que têm uma vida bastante estressante, como os políticos. Os políticos é o que eu sempre digo, eles sofrem muitas vezes calado, porque querem fazer tudo, querem estar em todos os compromissos, querem estar presentes nessas inaugurações, como foi a que precedeu aí a morte do Marcos de Rossi, e acabam se descuidando em muito da sua saúde. E, lamentavelmente, foi o que aconteceu com o Marcos de Rossi. Um político novo, né, que tinha diversos projetos, né, pela 4ª vez liderando, presidindo a Câmara de Santos, um marco, né, um político de personalidade forte. Eu lembro bem dos embates, principalmente quando da assunção do PT no governo, foi uma ruptura grande. Verdade. E o Marcos ali na liderança também, liderou também a Câmara, que veio de uma administração petista, em que houve uma reviravolta na cidade, na política, no funcionalismo. O Marcos foi o primeiro presidente depois do PT ali na Câmara, se eu não me engano, ele substituiu a Maria Lúcia Prandi, e os embates na Câmara... administração do doutor Davi Capistrano. Os embates na Câmara naquela época eram bastante acirrados. E ele, de personalidade firme, como eu falei, mas também conciliador. E veja que ele sempre teve um trânsito livre por todos os partidos e um relacionamento político amigável também com todos os demais pares da Câmara. Mas tinha as posições dele. Era duro, defendia, um orador como poucos, quando subia à tribuna, todos os demais paravam para ouvi-lo. Isso realmente é uma das características dele. Muito bem. E lembrando, né, recordar é viver, o Heraldo lembrou desse período das gestões do PT à frente da Prefeitura de Santos, e depois, na sequência, teve o governo do Beto Mansur, onde o Marcos de Rossi acabou não se reelegendo no segundo mandato do prefeito Beto Mansur. Isso. Mas durante o primeiro mandato participou também, porque era um governo de extrema dificuldade política na casa, pela importância não é, da oposição. Né? Você tinha o PT muito forte naquele momento, pilotado pela deputada Thelma de Souza, ex-prefeito, que perdeu ali no cabeça a cabeça, aquele segundo turno, para o agora deputado Beto Mansur. E a oposição era muito forte, o PSDB era oposição, lembra-se? Augusto Zago, enfim, outros vereadores importantes, eram Fausto Figueira, Adelino Rodrigues, o outro próprio vereador, o Fabião veio depois, né? Em 2000, né? Enfim, a bancada de oposição era muito forte. E depois, no governo Papa, né, a grande representante da oposição era a vereadora Cassandra, né? Que teve embates antológicos com o Marcos de Rossi. Na Câmara Municipal, de Rossi defendendo o governo e a Cassandra como principal opositor. E no final das contas, a Cassandra hoje tem o título de cidadã santista. E quem deu a ela o título de cidadã santista? O Marcos de Rossi. Por isso que eu digo, os embates, apesar de acirrados, sempre foi respeitoso. A briga ficava na questão política, na questão ideológica. E essa é uma característica positiva do Marcos de Rossi. Ele era incisivo, ele era forte, ele era duro nas palavras, mas não tinha rancor de ninguém. E é difícil você juntar isso, né? Essa qualidade também de conciliador. Verdade. E aí, meu caro delegado Poeta, você tentou a Câmara uma vez, teve uma bela votação, chegou perto, acabou não entrando e acompanha sempre aí a política da cidade, né? Primeiro eu gostaria de deixar bem claro que estou aqui porque o Dr. Rogério não pôde estar. Você é uma presença... E não há nenhuma condição em mim que possa ocupar o seu lugar, Dr. Rogério. Que o apreço que eu lhe tenho possa compensar a sua ausência. Eu nunca votei no Marcos de Rossi, mas aprendi pela dificuldade que é conseguir um único voto, que há de se respeitar a vontade popular. E um homem que teve 4 legislaturas, por 4 vezes alcançou o coração do eleitor. 6 mandatos. 6 mandatos? E 4 vezes a presidência da Câmara. Há de ser respeitado.
E a morte tem diversos significados. Eu vou escolher nesse momento tão somente 2. O primeiro, a dor que nos une. Santos chora, a cidade chora. Não é a todo momento que se perde o presidente da Casa do Povo, Dr. Pacilo. Um espaço sacrossanto que vem sendo desrespeitado na nossa região, pelos seus ocupantes e pelo povo, que às vezes, na hora de escolher os seus eleitores, os seus candidatos, não faz com o mesmo amor que a cidade merece, guardadas as honrosas, e são muitas, exceções. Mas a mais importante que a dor é a responsabilidade de todos nós, os vereadores que já estavam lá, aquele que tiver a responsabilidade de ocupar o lugar que foi de Marcos de Rosses e de todos nós, que façamos desse pranto que tomou conta da cidade, da terra, da caridade, da liberdade, um pranto em favor de Santos. Que todos nós, tenhamos mandato ou não, sejamos eleitores ou não de Marcos de Rosses, sejamos ou não apaixonados pela política, nos convençamos que a política é o único mecanismo que pode mudar as nossas vidas. Porque a morte acaba uma fase da vida, mas resta a todos nós que estamos vivos um grande percurso, uma grande jornada a ser trilhada, que envolve o nome que deixamos, que envolve a dor dos filhos, como eu vi ontem, os filhos de Marcos de Rosses chorando, que envolve o futuro da nossa cidade. Então que a lágrima, Boturão, seja dessa vez uma lágrima que semeie, que regue a sofrida cidade de Santos. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a avaliação do Pacilo sobre esse contexto político também, a participação de alguns telespectadores e a notícia, né, sobre o vereador que substituirá Marcos de Rosses na presidência da Câmara, porque já está definido o nome. A gente vai passar para você daqui a pouco e a gente volta em instantes com o painel regional. Até já. Muito bem, painel regional está de volta nesta edição aqui com prazer com o nosso delegado poeta Paulo de la Rosa, ao lado do Heraldo, nosso Pacilo também de volta, Daniela, já com participações importantes, telespectador conosco, 3014-5281 e pelas redes sociais do facebook.com/painel regional TV, né? A gente dando aí a sequência a essa questão política aqui da cidade, o falecimento do Marcos, já faltou aqui após o VT, né, sobre o velório e o sepultamento do corpo do Marcos de Rosses, aqui a avaliação do nosso Francisco Pacilo, pois não? Doutorão, eu acho que eu tenho muito pouco a acrescentar, mas eu vejo que o Marcos de Rosses foi um expoente em termos políticos, né? Muito inteligente, sagaz, com essas qualidades que foram ressaltadas, principalmente de conciliação. Política é muita conversa e muita conciliação. Nunca abandonou um dos seus principais ideais, que era em relação ao esporte. Eu acredito bastante na evolução do ser humano através do esporte, através da educação, e isto é extremamente favorável, é didático, é exemplar. Eu vejo que é uma perda para a cidade e eu vejo também que a gente tem que estar um pouco mais preparado, porque a morte está presente, está ao nosso lado aqui a todo momento e é um fato natural da vida, né? Mas nós, talvez por uma questão cultural e etc., colocamos muito distante. Eu acho que a cidade perde bastante, a Câmara perde muito e nós, cidadãos, perdemos também, porque ele hoje, na condição de presidente da Câmara, tinha uma postura de bastante avanço em relação à administração, fiscalizava e cobrava bastante. Isto talvez agora vá ficar uma lacuna. Mas eu tenho certeza que as demais lideranças da Câmara, os demais vereadores, unidos tentarão repor esta lacuna de imediato. Vereador Manuel Constantino, do PMDB, será o substituto de Marcos de Rosses como presidente da Câmara Municipal de Santos. Por quê? Marcos de Rosses se elegeu, né, para este mandato, né, à frente da Câmara Municipal de Santos, para a novo mandato como presidente, com 13 votos, se eu não estiver enganado, se estiver o Heraldo pode me corrigir, né? Mas eu acabei de falar com um dos vereadores desse grupo, foram 13 votos, inclusive o dele, né, que asseguraram mais um mandato como presidente da Câmara de Santos no final do ano passado. Com o falecimento do Marcos, ficaram 12, né, nesse grupo. O que é que eles fizeram? Se reuniram, mantiveram o grupo unido, né?
e desse grupo retiraram um nome de consenso, que foi o nome do vereador Constantino, né, o chamado senador decano da Câmara Municipal de Santos, Manuel Constantino, aceitou o desafio e então na próxima sessão, não será hoje, talvez na próxima quinta-feira, mesmo que um outro candidato se apresente, são 21 vereadores, 12 contra 11, né? Vencem os 12, claro, e o Constantino será então reconduzido, ele que já presidiu a Câmara anteriormente, será reconduzido à presidência do Legislativo Santista. É a informação que chega, né, Heraldo? É verdade. O Marcos de Rossi, no ano passado, criou esse grupo dos 13 para se contrapor, na verdade, ao suposto candidato do governo, que era o José Lascani, mas que acabou também sem o apoio, é verdade, tem que ser dito, ficou sem o apoio do prefeito. Tinha-se lá um certo compromisso, que na verdade não foi honrado. Os vereadores se reuniram em torno do Marcos de Rossi e ele foi reconduzido à presidência da Câmara. Esse grupo acabou se unindo, na verdade, né? Agora não 13, mas 12, e fica difícil qualquer um outro que se lance. E, na verdade, a eleição do Marcos, eu acho que só não votaram nele o vereador Banha e o vereador Lascani. Embora tenha sido o grupo dos 13, os demais acabaram votando também. O PSDB acabou votando também para evitar qualquer problema mais à frente, né? Quer dizer, agora, a gente não sabe se essa votação é para acomodar, né, aquela política ou o status quo deixado pelo próprio Marcos de Rossi, ou se o Constantino vai ter a independência e liberdade de imprimir a sua marca no comando do Legislativo. Muito bem, vamos aguardar. Hoje à noite, segunda-feira, não há sessão na Câmara Municipal de Santos, seguindo aí um rito, né? E quando falece um vereador, ainda mais vendo o presidente da casa, né? Não há, a sessão seguinte acaba sendo suspensa ou cancelada, né? E esperamos que quinta-feira, então, volte o Legislativo, volte a sessão, e aí provavelmente será feita essa votação. Está aí 12 nomes, não há como virar a mesa mais, não há como virar o jogo. Manuel Constantino deve mesmo ser reconduzido à presidência da casa. Vamos esperar, claro, o fato acontecer, mas as notícias que chegam, não é? Já com duas informações aqui de 2 vereadores desse grupo, que compõem os 12, não é? Confirmando que o Constantino é mesmo o nome de consenso. Agora, superada a sucessão do Marcos Constantino, fica uma outra questão também a ser solucionada pelo PMDB. O PMDB estava quase certo a indicação do vice na futura reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e que seria o próprio Marcos de Rossi. Isso aí já estava bastante alinhavado. Será que o PMDB hoje vai ter força política suficiente para impor o vice? Ou será que o espaço será perdido para o PSB, liderado hoje pelo vereador Furtado? Cenas dos próximos capítulos nos indicarão aí o que vem pela frente na política aqui da cidade. Só nos resta esperar, né? Daniela, participações com a gente aí, não? Temos sim, do Matheus Lacerda. Doutor Pacilo, o que aconteceu com a faixa do seu escritório? Passo todo dia lá e percebi que tiraram. Qual é a faixa que o telespectador se refere? Apoia alguma candidatura? Olha, essa é uma questão pessoal, se o doutor me permitir, eu respondo, claro, é uma satisfação. É uma democrática. Olha, Matheus, né? Isso. Bom, Matheus, eu estava em Londres e na Irlanda, então não tenho conhecimento. Soube que, para uma questão de informação, o gerente administrativo, ao dar muita informação sobre se atendia A ou B ou C, querendo ajudar, colocou uma faixa. Mas foi retirado, isso é sabemos. Não pode colocar faixa na porta do... Olha, o que dizia essa faixa, doutor Pacilo? O que dizia essa faixa? Que dizia que, eu não tenho nem exatos detalhes ainda, eu cheguei nesse final de semana e estou indo para o escritório, como sempre faço a segunda-feira, só após o programa. Então, chegar lá umas 2h30, 3 horas, 3h30. Eu acho que, pelo que eu soube, fiquei sabendo, é que atendia a todas as categorias trabalhadoras. A gente faz advocacia trabalhista com bastante volume, né? E talvez em função de uma série de informações, o gerente administrativo resolveu
dar essa informação mais diretamente, em vez de ficar falando toda hora lá, atendendo todo mundo. Mas é só isso. Agora, parece que existe uma caça às bruxas, aí, algo meio parecido. Eu estou vendo aqui no DL que existe a casadinha nos cartórios. Tem colegas aí que parece comprar a última página aí do AT. E aí vai, né? Eu acho que é de cada um. O que importa é trabalhar devido, adequadamente, né? Com resultado. E nós estamos um pouquinho atrasados aqui nessa questão, porque tive a oportunidade de ver e vejo sempre fora. Aliás, vi muita propaganda de solicitadores, principalmente na Irlanda, que achei curioso. Tem muitos brasileiros na Irlanda, tem muita gente estudando lá, um país muito bonito, culturalmente, em termos de belezas naturais. E vejo que a gente está um pouco atrasado nesse aspecto de divulgação de informações a respeito da profissão. Até no sentido de informar, né, ao conjunto da sociedade a atividade profissional. Eu não vejo nisto nada que fira o aspecto ético. Claro, exorbitando aí, você parece que comprando permanentemente ou abusando economicamente, isso seria até questão da própria entidade fiscalizadora da profissão verificar que a ordem. Não houve nenhum problema com a ordem, a faixa foi retirada, mas isso foi algo en passant, né? Eu acho que eu estou muito mais preocupado aqui se o Lula vai ser preso, quanto que ele vai devolver, como é que vai ficar o país. Eu infelizmente, vou ser obrigado a repetir aqui o maestro Tom Jobim. No Brasil, ele dizia, o sucesso alheio parece ofensa pessoal. Alguém que passa em frente ao escritório e fica preocupado com a faixa, com a árvore, com a pintura, eu acho que está preocupado com outras coisas, né? Uma postura profissional nos locais adequados, no SOR, junto aos colegas, com as defesas a respeito das prerrogativas, isso sim é mais importante, contra a reeleição, contra uma série de coisas, e não está preocupado se a faixa ou se é o painel, o que é, infelizmente. Muito bem, na sequência mais participações aí, Daniel? Temos sim, Duriel Vilas Boas. Della Rosa, tão cedo não resolva se aposentar como poeta. Convidados, como encontrar uma solução para uma área tão séria como segurança pública? Você pode emendar as duas então, Paulo Della Rosa. Caiu no colo aí. Querido Uriel, muito obrigado pela sua pergunta. E na pessoa de uma delegada de polícia maior, doutora Débora Lázaro, que me fez um carinho ontem, dizendo que eu talvez fosse um exemplo para todos os policiais. E se essa frase tem uma verdade, doutora Débora, reside exatamente no fato de que eu vivi o privilégio de trabalhar com o senhor, seu pai, doutor Edgar Aparecido Lázaro. Um policial maior, um ser humano maior e um apaixonado por essa terra. E doutor Lázaro dizia lá atrás, e mais importante do que dizer, praticava, que segurança pública se faz com coragem e consciência. Eu só tive a ousadia de acrescentar a palavra paciência. Nós não vamos ter solução para a segurança pública se nos afastarmos da paciência, da ciência e da coragem. Não só dos mecanismos policiais, da sociedade como um todo. Assistimos estarrecidos aquela cena de um pai de família vendo seu filho arrancado da cadeirinha da bicicleta na Praia Grande ontem. Não houve uma pessoa que viu aquilo que não ficou chocado, que não ficou sensibilizado e que não se sentiu inseguro. Primeiro patamar. Se aquela bicicleta viesse a ser furtada, para onde iria? Iria, lamentavelmente, para as mãos de uma pessoa de bem, ou dita de bem, porque seria vendida pelo bandido por um preço menor e algum malandro, no seu bom sentido, compraria a bicicleta. Essa é a participação popular que nós queremos. Essa é a participação popular que a polícia militar, que a polícia civil tanto precisa. Postura melhor da população, Edgar. Definitivamente estarmos contra o crime,
não participando em nenhum momento dessa cadeia nefanda que compõe a atividade criminal. Seja oferecendo droga para alguém que quer comprar droga, seja vendendo produtos roubados para alguém que quer comprar o produto roubado. Coragem da população em dizer não. Ciência. A polícia precisa cada vez mais se armar com a modernidade, doutor Pacilo. O senhor que é um homem cosmopolita, maior, enxerga o mundo com a sua visão horizontal. Precisamos de mais ciência, mais monitoramento eletrônico. Precisamos desenvolver com maior profundidade e com maior qualidade a nossa polícia científica, doutor Pacilo. Precisamos, Heraldo, e você que é um homem antenado com as coisas do Estado, investimento, segurança pública, Edgar, é coisa cara, muito investimento. E, finalmente, paciência. Paciência para ouvir. Precisamos ouvir mais a população, doutor Pacilo. Sentirmos efetivamente o que a população pensa, sim, das suas instituições policiais. Não basta mais nos acastelarmos, não basta mais nos mantermos numa postura retraída. É preciso que os policiais civis e os policiais militares, heróis e heroínas que compõem as duas instituições, ofereçam mais. Abram mais o coração, abram mais os ouvidos, porque no povo e com o povo está a solução. Senão não teremos segurança pública em tempo algum. Nós temos um VT sobre a nova faixa de ônibus da João Pessoa, é isso, Daniel? Isso mesmo, eu estive lá com a equipe do painel regional para saber qual a opinião da população sobre a ativação da faixa que começou hoje. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa para daqui a pouquinho, tá bom? Nós estamos perto aí do finalzinho já do segundo bloco, estourando aqui o segundo bloco, né? Vamos colocar o VT, aí na sequência a equipe aqui, o time aqui da bancada desta segunda-feira do painel regional comenta a respeito do assunto. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Já já.